Fala pessoal, vamos fazer aí o comentário dessa semana, aquele panorama aí do mercado, Ibov, dólar, S&P, Nasdaq, os índices setoriais. Só lembrando pessoal que esse aqui é um vídeo que é feito para assinante, né? Então essa semana ele está aberto. Portanto, se você está assistindo, gostar desse tipo de conteúdo, quiser receber toda semana esse panorama do mercado em vídeo e também em texto, além dos meus destaques aí para a próxima semana, seja assinante. Clica no link aí da descrição do vídeo, tem mais detalhes ali, ou então me manda um e-mail e vem se tornar assinante. Além de fornecer esse conteúdo, a gente tem um grupo exclusivo no Telegram, onde durante a semana eu vou sempre atualizando aí com qualquer informação que eu ache relevante e também fico ali à disposição para atualizar às vezes algum ativo que a pessoa tenha interesse, é só me pedir lá que eu faço alguma atualização, comentando obviamente o que eu acho daquele determinado ativo. Então é baratinho, se você quiser, clica aí ou me chama no privado aí, por onde você me acompanha, que vai ser um prazer. Lembrando que eu também faço mentorias individuais, então se você quer aprender aí um pouquinho de análise técnica, que eu utilizo, né, os gatilhos que eu gosto, os sinais de entrada, indicadores, é só chamar também que a gente alinha aí, veja o que eu posso fazer para te ajudar aí na sua trajetória. Bom, vamos lá pessoal. Ibov semanal, na minha opinião, a gente segue aqui, né, numa tendência de alta, né? Essa semana, né, falhou, vamos dizer assim, né, de fazer uma nova máxima, né, aqui nos tempos recentes, né, mas não mudou o cenário, né. Você olha aqui até o ADX, né, que é o nosso indicador aí de tendência, ele é comprador, ele está acelerando, né, como o Didi nos ensina, e isso que importa. É lógico que, né, melhor do que o indicador aqui nos dando compra é a gente ver o preço, né, no caso aqui o índice, fazendo novas máximas, tá? Mas não vai ser uma semana que vai mudar essa leitura ou esse viés, tá? Para onde eu estou olhando aqui no caso do Ibov, tá? Além do topo do ano, né, 121, 200 e poucos, eu estou olhando aqui, pessoal, para essas regiões aqui, ó. Beleza? 126, 127, o topo histórico lá em 131. Se você olhar aqui, ó, no time frame mais curto, gráfico diário, a gente pode até ter alguns números, né? Vamos dizer, para ficar aí anotado, né? A gente tem aqui o 121.900, 123.400, 125.900, alguma coisa desse tipo. Ou seja, o viés é para cima, né? Se nós vamos fazer esses alvos, esses números, o tempo vai dizer. Aonde eu mudo de ideia, pessoal? Se a gente vier aqui, ó, abaixo de 110.900, acho que já começa aí a gente a pensar nessa possibilidade. Aqui um 108 e assim sucessivamente. Também recorrendo aqui ao time frame mais curto diário, você pode até pensar, ó, a partir de 115.500, né, um 114.500, opa, eu já acendo a luz amarela aí porque o negócio pode ficar esquisito. Então são esses os números aí para a gente ficar atento, perdão, e acompanhar aí, né, nos próximos dias e semanas, tá? Falando do dólar, tá? O nosso dólar, pessoal, eu venho comentando aqui, pelo menos aqui pela leitura do gráfico semanal, a gente está aqui num cenário de consolidação, né? Então você está vendo que a gente tem topos descendentes, a gente tem fundos ascendentes, ou seja, uma consolidação nesse formato aí de triângulo, né, que vai afunilando, ou seja, o range aqui no início do ano que era de 5,75 com 4,60, ou seja, 1,10, ele vem diminuindo, vem diminuindo, vem diminuindo. Hoje a gente tem aqui, ó, usando os trend lines como referência, a gente está falando de um range entre 5,40, né, se a gente quiser arredondar, com o 5,05, ou seja, né, o range está menor, está diminuindo. Mas, né, se você olhar bem aqui, ó, no gráfico diário, né, o time frame mais curto, o que a gente está vendo aqui? É esse dólar que vinha, né, aqui no curtinho prazo, né, subindo, no cenário altíssimo, ele definiu para baixo, inclusive perdeu aqui, né, o canal de alta e veio aqui testar o que? Essa região que para mim é uma região importante, 5,10 e no limite ali os R$ 5. Abaixo dessas regiões aqui, pessoal, acredito que aí a gente vai olhar para 4,90, a gente vai olhar aqui para a região dos 4,70 e poucos e assim sucessivamente. Então o dólar aparentemente vai se definindo. Desculpa, pessoal. Vai se definindo e definindo para baixo, tá? Então vamos ter que aguardar se esse movimento continua.
Falando aqui, pessoal, do DI, né? Juros aí, juros futuros, contrato de 2025, janeiro de 2025, não mudou muita coisa, olha só. Já por 2 ou 3 semanas, né, apesar de todo o cenário eleitoral, aquela volatilidade que a gente viu em vários ativos, os juros aqui até que comportados, né, podemos dizer assim, né? Então, sem grandes movimentos, nem para cima, nem para baixo. Eu ainda mantenho um viés baixista, tá? Olhando aqui, ó, para 11,20 pelo menos. Mas tem que ir para lá, né? Por enquanto, sem sinal de que é esse o movimento que vai acontecer. Então vamos ficar também aguardando aí com expectativa, tá? Falando agora dos índices setoriais, né? Consumo, finalmente, olha só, depois de várias semanas aqui, ó, lateral, né? Finalmente sinalizando que o movimento, né, vai tomar uma direção e essa direção é para cima, tá? Então você está vendo aí que tem um upside bem interessante aí para buscar e não é à toa que a gente tem visto alguns papéis desse setor aí acordando, né? Arezo, Magalu, a própria Via, né? E alguns outros aí. Então vamos ficar atento para a gente pegar carona nesse movimento, tá? O IEX, né? Papéis do setor elétrico, olha só, vindo testar aqui o limite dessa consolidação, né, que a gente vem observando aí desde ali de fevereiro, março, o limite de cima, né, e aparentemente vem para romper, né? Então vamos ver se a gente segue, ou seja, mais um setor sinalizando aí possibilidades maiores de um movimento altista. E FNC, esse aqui coladinho, né, quase que uma Xerox do Ibov, né? Também aqui lateral nas últimas semanas, mas olha aqui o nosso indicador de tendência, o ADX, né, sinalizando o quê? Que a gente está numa tendência de alta. Também precisa fazer o quê? Renovar máxima, né? Ou seja, seguir o movimento para cima, né? A gente está olhando aqui lá para pelo menos o topo registrado lá em junho, né? Junho, julho de 2021 do ano passado, né? Que foi também o topo lá, a mesma época do topo do Ibov, tá? Mas também viés aqui é para cima, tá? E Mate, né? Outro setor de relevância aí tem Vale, Suzano e outros papéis, né? De commodities. Olha só, aquela ideia, né? Da falha de fundo, né? Tava aqui, né? Mastigando no eixo, né? Onde realmente se confirmaria, né? O cenário vai passando, né? Timidamente, mas tá indo. Então, mais um setor aí para você acompanhar com o viés altista. E Vale aí é o destaque, né? Que é o papel de maior peso nesse índice, né? Então pode ser a dica aí pra gente. Mas tem siderurgia ali também, CSN e Gerdau, bem interessante. Imob, né? Olha só, eu tinha comentado semana passada, né? Candle de fundo e olha só, barra positiva nessa última semana, ou seja, sinalizando aí a possibilidade de continuarmos o movimento altista. Né? A gente tem aí um upside ainda bem bom, uns 10, 12% até o próximo endereço, ou seja, mais um setor também com configuração altista, podemos dizer. E finalizando aí os índices setoriais, nós temos o Utilities, né? Esse já tinha aqui, ó, vindo perto da máxima recente e com viés que era para cima, para romper. E esse rompimento aconteceu. A gente olha aqui, ó, para um alvo em aberto lá no 10.600, tem ainda aí mais alguns 3 aí, 4% para buscar, ou seja, falando de índices setoriais, pessoal, qual é a leitura que a gente pode ter aqui? Os índices setoriais, todos, né, todos eles, né, os principais aí, consumo, elétricas, financeiro e mate, utilities todos, né, com configuração altista, ou seja, de continuidade do movimento altista, né, uns mais adiantados, outros nem tanto, mas todos com essa configuração. Então, né, essa pode ser uma dica aí para gente de que talvez o Ibov, que é o índice amplo, né, o mercado como um todo também seja para cima, tá? Agora vamos aos índices, né, aos ativos lá de fora. S&P semanal. Vem falando, né, que a tendência é de baixa, tá? Apesar de ter tido algumas semanas positivas, essa última semana, né, já no terreno negativo e podendo marcar aqui o que? Mais um topo, mais baixo do que o anterior, perto também do trendline para continuar o movimento baixista. Então a gente tem aqui né, uma sinalização importante. Nós teríamos aqui a região do 3.500, né, como divisor aí, vamos dizer, né, a dica, né, que é a mínima do ano, né, foi 3.490. Abaixo disso, pessoal, a gente vai olhar lá para 2.600. Temos alguns números intermediários, temos, né, aqui no time frame mais curto aí, o diário, a gente vai ter aqui, né, o 3.360, 3.250, como alguns números aí no meio do caminho, né, de mais curto prazo para a gente prestar atenção. Nasdaq não é muito diferente, né, bem parecido, topos e fundos descendentes, tendência de baixa aqui no médio prazo, semanal, essa última semana quase 6% de queda. Mesma coisa, pessoal, a gente vai ter aqui a mínima do ano, 10.440 como divisor, é o ponto. Ou salva aí e de repente faz uma reversão ali no curto prazo, gráfico diário, ou a gente vai olhar lá para os 8.100
aí quase aí uns 30%, aí 25% de queda a fazer. Também teremos os números intermediários? Também teremos, né? Você olha aí no gráfico diário, a gente vai ter aqui um 10.220, um 9.860 como pontos a prestar atenção. E, repito, né, esse 10.480 tá aqui, ó. É a chance aqui de repente se salvar por aqui e aí talvez mudar de trajetória, né? Pelo menos num prazo mais curto, aí no horizonte mais curto. Mas vamos ter que aguardar, né? Sem se antecipar. Petróleo tipo Brent, né? Só uma referência, né? Aqui sinalizando, né? Que pode ser que faça aqui um repique um pouquinho maior. A gente tem aqui o 104, 105, né? Como o ponto a prestar atenção aqui tem um trend line. Então acho que pode ser, né? Que seja para lá. Ou seja, não é um grande movimento, né? Mas é um primeiro ponto para a gente prestar atenção. Se parar por aqui, sigo olhando aqui para baixo de $80, olhando lá para 70, 71, alguma coisa do tipo, tá? Finalizando aqui, pessoal, minério, né? Esse aqui é o contrato futuro lá de Singapura, é só uma referência, tá? O pessoal olha mesmo lá o chinês lá, Dalian e etc, mas enfim, aqui é só uma dica, tá? A trajetória é baixista, fizemos aqui um objetivo importante, né? Nesse 74,60, já vinha falando dele, né? Há algum tempo, chegamos lá, mas tem mais, né? Se seguir daí direto, a gente tem aqui o 6495, 4965. Quer dizer que vai para lá? Não sei. Mas olha aqui, o indicador de tendência ODX segue firme e forte, né? Então não descarte, né, que a gente continue. Mas havendo o repique, já falei também, né, a gente tem aqui a dinâmica do Fibonacci, né, 161, 111, ou seja, olharíamos para $118, o que seria somente um repique, seria essa região aqui, tá? Então pode ser que tenha um repique, pode, mas também pode seguir direto, então vamos ter que aguardar também a definição. Então é isso, pessoal, o cenário é mais ou menos aí claro para a gente, né? Tanto bolsa, né, Ibov, os índices lá de fora, né, S&P, Nasdaq, os índices setoriais aqui do nosso mercado e o dólar também. Se teremos continuidade, né, nas direções aí que esses ativos estão configurados, nós vamos ter que aguardar os próximos dias e semanas. Mas de todo jeito, parece ser o cenário um pouco mais claro e aí a gente vai tentar, obviamente, pegar carona nesses movimentos.